Os casos repetem-se e os números mostram uma situação alarmante. O abuso sexual de crianças e adolescentes continua a ser um dos maiores flagelos da sociedade cabo-verdiana. O desafio é tolerância zero contra um crime que deixa marcas para toda a vida, nas crianças e nas suas famílias. Joana, nome fictício, viu a sua vida e a vida da sua única filha mudar da noite para o dia ao descobrir que o meio-irmão, alguém que diz estar acima de qualquer suspeita, abusou sexualmente da sua filha. Na época, tinha apenas 5 anos. Minha vizinha chamou-me pelo telefone e falou: mas é filha. Mas eu estou falando uns assuntos lá que passa com minha filha. Então, eu falei para ele falar. Mas a filha falou, mas meu irmão tenta pegar ele com a filha e as crianças. Então, aquela minha filha, eu consegui pegar. Minha filha particular fala com ele. Brunda, consegui passar, e fica no momento, fica com um bocadinho de medo, e fica a chorar, e fica falando para o momento assustado. O irmão confessou o crime a Joana, mas toda a família tentou esconder a situação e convencê-la a não apresentar queixa, mas Joana não o fez. Pagou caro por querer justiça para sua filha. A família voltou-se contra ela. Teve de sair da cidade para recomeçar de novo, noutro local, sem apoio de ninguém. Hoje em dia, comparativamente com alguns anos atrás, de facto as famílias estão mais sensibilizadas e isso naturalmente depois reflete-se no aumento das denúncias, não é? Portanto, as cifras negras acabam por ir diminuindo ao longo do tempo. No entanto, também existe ainda muito tabu, muita vergonha, muitas questões também que estão relacionadas com outras variáveis que podem inibir um processo de revelação, muitas vezes a dependência económica do agressor, o facto do agressor ser uma pessoa próxima da família. E, portanto, aqui, às vezes, a dificuldade também em revelar e em pedir ajuda e em sinalizar, também como uma forma de proteger, no fundo, a família e o próprio agressor. Denunciar é muitas vezes um passo demasiado difícil para as vítimas e suas famílias. Apesar do país ter uma rede e estrutura de denúncia que engloba várias instituições, muitos casos de abuso sexual são encobertos e acabam por não chegar às instâncias superiores. Eu fui vítima de abuso sexual. Isso aconteceu aos meus 10 anos de idade, pelo meu padrasto, o marido da minha mãe. Eu só tive a coragem de falar aos meus 16 anos, 15, 16 anos, é que tive a coragem de falar o que aconteceu comigo para a minha mãe, porque já era uma situação muito insuportável. Era insuportável, porque ele não levava conta se me fazia mal, se eu gritasse, se eu chorasse. Ele não levava em conta, ele não levava em conta em nada. A minha mãe perguntou-lhe, ele disse que era mentira e ela acreditou nele. E ela me bateu. Ela me bateu muito, ele estava aí, nem me defendeu nem nada. Bati nela porque ela acha que é mulher e aqui nessa casa só pode ter uma mulher. Foi isso que ela disse. E eu não respondi, só chorei. Então a partir daí foi um inferno. Foi um inferno. Era ele, era a minha mãe que me batia, a minha mãe que me tratava mal, né? Chamava de nomes, guerra em casa, discussões em casa. Eu saí, fui para Portugal. Quando estava em Portugal a minha mãe ligava, eu tinha que voltar para a França porque quando ele me estivesse em casa ele não dava dinheiro em casa, maltratava a minha mãe com as palavras e ela sempre a me chamar vem. E ele dizia assim para a minha mãe, ela foi para Portugal, tu enviaste para ela ir ter com outros homens, mas ela me pertence, ela é a mim, enquanto eu tiver vida, e ele disse assim, enquanto eu tiver vida, ela nunca será de nenhum outro homem, ela é minha, ela me pertence. Todos sabiam, fomos apresentar a queixa, ela pediu-me para retirar a queixa, porque era pai dos meus irmãos, então ele nunca foi julgado.
Eu tentei tirar a minha vida por 3 vezes. Da última vez tomei os comprimidos que era para dormir, tomei uma forte dose e fiquei cega durante 2 dias. Fiquei cega durante 2 dias. Depois, ao pouco, comecei a recuperar a minha visão e não morri. E eu queria era mesmo morrer, porque eu achava que eu não tinha mais nada a fazer nesse mundo. Eu não gostava do meu corpo, eu achava-me suja. Não me olhava no espelho, quando andava na rua era sempre com a cabeça no chão. Mesmo estando, nesse caso, com o pai dos meus filhos, né, era assim que eu vivia. Não tinha confiança em mim, sempre medo, sempre medo. São histórias como esta que dão nome e rosto ao abuso sexual de crianças. Memórias difíceis de ouvir e muito mais difíceis de viver, que deixam marcas para toda a vida. Há sempre uma relação de poder por detrás do abuso sexual. É isso que configura a criação de condições para que o abuso aconteça, que pode ser tanto da forma psicológica, portanto, essa coação psicológica, pode ser a coação física, pode ser pela via da chantagem, pela via material. No primeiro semestre de 2022, o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente já havia recebido 72 denúncias de abuso sexual contra crianças, um aumento em relação a igual período do ano anterior. Esse aumento pode ser interpretado com o aumento da consciencialização da sociedade face a este crime. Ao mesmo tempo, têm sido levadas a cabo várias ações de prevenção junto das crianças e adolescentes, com vista a dar-lhes mais ferramentas para que possam reconhecer os perigos e alertar em caso de abuso. As palestras e conversas nas escolas fazem parte do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 2022-2024, que junta um conjunto de instituições numa ação concertada de luta contra este flagelo. Tem sido em muitas destas palestras que as vítimas ganham coragem e confiança para denunciar os abusos. Porque temos algumas crianças que não têm coragem de denunciar por falta daquela pessoa de confiança, por falta de uma pessoa que lhe dê carinho, que lhe dê afeto, que não lhe julgue, que é um tema tabu, é um tema muito estigmatizado aqui em Cabo Verde e nós temos tido cada vez mais casos mais complexos de abuso sexual. As estatísticas dizem que tanto meninas como meninos têm sido alvo de abuso sexual, principalmente nas idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos. Mas apesar dos avanços do país em criar toda uma rede de proteção para as vítimas, a verdade é que a rede esbarra muitas vezes numa justiça pouco célere e que depende de engrenagens demasiado pesadas. Temos leis bonitas em Cabo Verde, não temos falta de leis. Nós temos até o artigo 6º, né, que diz que os direitos das crianças são inegociáveis, são irrenunciáveis. Ou seja, qualquer coisa que toca a criança, temos que agir, temos que dar prioridade, mas depois temos agressores que ficam sob tiro, porque a lei diz que naquela circunstância que a coisa aconteceu, não tem como mantê-lo na cadeia, tem que ser sob tiro. Temos agressores que vão para a cadeia, pouco tempo voltam, estão na convivência da filha que ele violou ou da sobrinha que ele violou, etc. Então temos que consciencializar os pais de que é importante a presença deles na vida dos filhos. Isto é um esforço que nós temos que fazer enquanto sociedade, mas temos que mudar a lei mesmo. É um crime. Temos que utilizar a palavra como ela é. Temos que falar da moldura penal. É necessário que essas normas fiquem claras, que esses caminhos sejam ditos claramente.
E não só estarmos a dizer à criança, não permitas que toquem no teu corpo. Isso é ótimo, mas precisa da outra parte. A outra parte que é a parte do agressor, de quem viola, de quem se apodera do seu poder sobre um ser indefeso. Uma justiça mais célere, mais amiga da criança, mais humanizada. É disso que agora se espera do Plano Nacional, onde todas as entidades dão as mãos para dizer tolerância zero ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Apelo a todas as crianças que tracem o seu futuro passo a passo, que não tenham pressa, que vão seguindo o passo a passo, que não precisam precipitar, que aos tempos vão conseguir fazer com que tudo isso acabe o mais rápido possível e contamos com a ajuda de todos, porque assim conseguimos acabar com isso o mais rapidamente possível. Aos pais que ajudam os filhos, ouçam mais os seus filhos, que falem mais com eles, que criam um laço, porque como nessa época, nesse século, como dizem, poucos pais falam com os filhos sobre o assunto. Os filhos não querem ouvir e isso, eu quero que os pais sentem, conversem, expliquem, orientem os filhos mais, assim, para que isso chegue ao fim o mais rapidamente possível.